Bem-vindos a mais um episódio do Ioncast. Eu, Rafael Nogueira, junto com o Rafael, sócios e diretores da Ion Gestão Empresarial, vamos conversar um pouquinho sobre Business Intelligence na prática. Então vamos trazer exemplos práticos e conversar um pouco sobre o assunto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então já compartilha, já indica esse vídeo para os seus amigos e vem com a Ion. Rafa, falando um pouquinho sobre Business Intelligence, sobre inovação, sobre tecnologia, tá? Eu vejo isso hoje como um dos diferenciais da Ion, antes da gente trazer um pouco dos temas atuais, das revoluções que o mundo está passando. Eu queria conversar um pouco mais sobre a aplicabilidade disso dentro dos clientes da Ion, como é que você vê, como foi essa trajetória para a gente ter esse BI dentro da Ion e escutar um pouco tua visão sobre isso. Massa, Rafa. Acho que a Ion começou com a parte de BI acho que num sentimento de estar inquieto, sabe? Por exemplo, a gente sempre trabalhou com dados. Isso foi inerente em qualquer trabalho que a gente já fez. Mas eu acho que aceitar que eu teria que ter um dado estático, eu teria que sempre ficar atualizando manualmente, eu sempre teria que fazer esse retrabalho, é o que, poxa, a gente tá na era de que o celular da gente, ele faz quase tudo. Mas tipo, eu particularmente falando, não uso carteira há 2 anos. Uso tudo pelo celular. Isso é a revolução. Tem seus perrengues, quando o celular descarrega? Tem. Mas a gente sempre se organiza antes. E aí eu sempre tive esse sentimento muito bem compartilhado contigo. E quando a gente abriu a Ion, né, fazendo essa parte de Excel, sempre teve um estudo, digamos assim, de como implementar a área de BI, né? Acho que o primeiro ponto, um grande marco da Ion, na minha percepção com os clientes que a gente trabalha, foi desmistificar essa área, né? BI, né, numa área de inteligência voltada a dados, não é nada mais do que um estudo voltado aos dados da sua empresa. E quanto você consegue analisar isso para conseguir melhores visualizações do seu negócio, sendo muito transparente. Só que grande parte dessa área é muito voltada à questão de tecnologia, né? Programação, desenvolvimento, análise de dados, engenharia de software. Então, tem N pontos que a gente levanta. E sempre foi algo um pouco distante da área de gestão, né? A gente saía de uma área de ciências sociais, né, aplicadas, administração, economia, contabilidade, a parte de atuariais e por aí vai, para uma área que eu trabalho com sistema de informação, engenharia da computação, ciência da computação, né? A parte também voltada a desenvolvimento de sistemas. Então tem N outras áreas que a gente consegue atuar nessa parte de tecnologia. E inicialmente a gente tentou, né? Tu bem lembra, conseguir parceiros para essa área. E muitas vezes ficava quase que um retrabalho, porque você, na verdade, tinha pessoas dedicadas à área, certo? Isso sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que não sabiam a área de gestão. Então, ficava um pouco trabalhoso você ficar explicando passo a passo, ponto a ponto, para aquela pessoa desenvolver. Por outro lado, a gente conseguiu pessoas que sabiam de gestão, né, e que sabiam de BI. Só que isso também gerava um certo desgaste, porque 90% dos casos que a gente trabalhou, as pessoas não sabiam de BI, né? Ou sabiam de uma forma um pouco mais introdutória, que é o que não agregava valor na gente. Então, eu lembro que chegou um certo tempo que eu falei pra tu, Rafa, não dá. Tipo, isso vai ser uma evolução do mercado. As pessoas estão pedindo isso. Os clientes da gente têm entendimento do que é um BI e a gente precisa entregar isso no mercado da melhor forma possível. E na minha percepção, com um parceiro não vai dar, né? Acho que a gente vai ter que abarcar essa área internamente. E foi que a gente começou a desenvolver essa área, né? Eu lembro que a gente começou, bem como tu falou no primeiro episódio, a Ion começou com uma pessoa, né? Nós e uma pessoa. E a área de BI, mesma coisa, começou só com uma pessoa. Hoje a gente tem quase 6 pessoas tocando nessa área de BI. E assim, virou uma área-chave, na minha percepção, porque todo projeto da Ion, ele entrega análise de dados, né? Alguns um pouco mais complexos, por exemplo, com integração via banco, com essa visão. Outros um pouco mais específicos, com dados que são alimentados de forma periódica, né? A depender muito do cliente. E agregando sempre valor.
independente disso, né? Então, assim, acho que a história da Ion com BI, né, com Business Intelligence, ela começou muito, digamos assim, pensada para frente. A gente nunca começou sendo um especialista, certo? A gente foi desenvolvendo essa área, desenvolvendo esse modelo, sendo um dos pioneiros dessa área de BI vinculada à gestão. Hoje, pouquíssimas empresas têm essa conexão interna para conseguir atuar, e não é por nada que todo cliente da gente, na verdade, vão 3 pessoas, né? Vai o gerente de projetos, que tem que ter conhecimento das 2 áreas, um consultor de projetos, que envolve a área de consultoria, de fato, a área de gestão, e uma pessoa de BI, seja realmente uma pessoa mais sênior ou um analista, né? Ou até mesmo os dois, né? E vão existir casos da Ion que o cliente, na verdade, a área de BI do cliente é a Ion. Quando ele provê informação, gera relatório, fica quase que essa recorrência. Perfeito. E eu acho que assim, reforçando um grande diferencial da Ion para o mercado hoje é a gente conseguir trabalhar a parte de Business Intelligence e a parte de consultoria em conjunto. Então, assim, conheço algumas empresas que fazem o trabalho de Business Intelligence, ou seja, ela vai pegar um relatório do sistema do cliente, do RP, vai montar um BI e vai colocar isso disponibilizado para o cliente. Só que por a gente conseguir entrar dentro do processo, por a gente verificar se o relatório está realmente com os números certos, quais são as fórmulas de cálculo por trás ali do RP do cliente, e a gente conseguir adaptar o sistema à necessidade do dono. Então, o dono quer ter um indicador tal, quer ter um indicador Y, o sistema não dá isso automático. O que é que eu preciso que o sistema dê, ou quais controles eu preciso colocar para gerar essas informações e, consequentemente, colocar no BI. Eu acho que o BI é o dashboard interativo, é um dashboard automatizado, é um dashboard que facilita, é um painel de gestão, de fato, você bate o olho e você consegue ver, tá vermelho, tá amarelo, tá verde, e você consegue tomar decisão. Só que você precisa trabalhar o processo de geração de dados, trabalhar o processo de coleta de dados para que isso dê certo. Isso. Senão você vai terminar tomando a decisão errada com base no número que você não confia. Eu acho que até um ponto legal que a gente falou no último episódio foi a questão de gerir uma empresa com painel quebrado, né? Com painel escuro. Isso. Eu, particularmente falando, eu prefiro não ter meu medidor de combustível aceso do que ele apontando o número errado. Eu tenho, tá com tudo cheio e tá vazio. Exato. Eu prefiro não ter um medo e parar no primeiro posto que tem. Exato. E mandar o cara, enche o tanque. Exato. Aí eu tenho certeza que tá cheio. Eu acho que muita gente termina focando só na parte do BI, que eu entendo, e a gente vai falar muito disso nesse episódio. E pouco na validação do dado, pouco na validação do processo, pouco no entendimento de quem de fato ali está operando, do assistente financeiro, do analista financeiro, enfim, da pessoa da produção. E a gente consegue trazer tudo isso para o nosso cliente, o que facilita, o que dá muito ganho para ele de tempo e de produtividade. Então, se você consegue chegar em determinado objetivo, que você levaria 12 meses, se você consegue chegar a 6 meses, a 3 meses junto com a Ion, eu te garanto que vai te economizar menos, porque você vai ter 9 meses ali daquele negócio rodando e você conseguir ser muito mais assertivo. E assim, acho que até um ponto da gente entender e levantar essa questão de celeridade, né? A gente tem vários clientes grandes na carteira que eles teriam capacidade assim, de sobra em trabalhar essa parte interna. Só que um grande pilar da Ion é o seguinte: a partir do momento que eu contrato a Ion, né, enquanto consultoria ou área de BI, eu tenho uma pessoa que vai estar focada nessa área. Então assim, faça chuva, faça sol, se a empresa tiver de férias ou não, a gente tá trabalhando isso, sabe? E isso pra mim é um fato gerador muito importante, porque eu sei que, poxa, eu posso estar aqui atolado, posso estar com N coisas na cabeça, eu sei que Rafa vai me atender, Rafa tá conduzindo isso, eu tô gerenciando e a gente tá junto nessa busca. Exato. E um ponto que tu comentasse sobre tratar o dado de forma assertiva, né? Eu lembro que existiam vários casos no passado que a gente trabalhava muitas vezes Excel, que assim, poxa, cheguei num número, chegava pra área de controladoria e dizia, o cara dizia, tá errado. Eu disse, não, tá certo, aqui, o tratamento, tal. A gente explicava como é que a gente fazia. Porque a gente tem muito cuidado pra prestar um número. Então, assim, eu lembro, eu sei muito bem quando a gente apresenta para um cliente, por exemplo, teu faturamento foi de 1 milhão. Realmente foi de 1 milhão. Pra mim é sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque para chegar nesse 1 milhão, a gente passou por N avaliações, N revisões, para conseguir ter certeza que o número tá certo. E o BI é o espelho disso,
Na verdade, na minha percepção, o BI é o espelho da gestão. Se a gestão estiver efetiva e eu consiga gerar dados necessários e importantes, eu vou ter um bom painel. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter um painel lindo que não vai agregar em resultado nenhum. Perfeito. E aí, falando um pouco de inteligência artificial agora, né? Eu acho que o BI tá claro. Se você não conhece o BI, eu realmente recomendo. Se você trabalha numa empresa, isso pode ser um diferencial na sua carreira. Você pode conquistar passos maiores. Se você é empresário, você precisa mais ainda. Eu digo que você precisa ter um aplicativo do Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta de BI no seu celular. Porque assim, eu viajo, eu não estou sempre em cliente, eu não estou sempre no escritório porque estou em cliente. E isso termina sendo um facilitador muito grande. Por quê? Porque no meu celular eu consigo ver as informações, eu consigo ver como é que está o andamento e eu consigo tomar decisões, não necessariamente estando físico. Então, essa liberdade física que essa ferramenta pode trazer para você que é empresário, não tem preço. Tu lembra aquele caso do cliente de Caruaru? Lembro. O objetivo dele era ir menos em Caruaru por motivos pessoais. Ele, enfim, tinha o objetivo de não precisar ir sempre porque ele acreditava que, de fato, existia tecnologia suficiente no mercado para ele não ter essa necessidade. Então, ele contratou a Ion, depois de um tempo o projeto foi concluído e ele passou aí quase um terço do que ele ia para Caruaru. E isso foi um ganho muito grande, é um reconhecimento que eu enxergo muito grande, é um gás que isso dá para a gente conseguir de fato entender que a gente está no caminho certo, ou seja, a empresa se tornou mais produtiva e mais eficiente. E, por consequência, ainda melhorou a vida, a qualidade de vida do empresário, então isso não tem preço. E acho que trazendo essas inovações, que não precisa, na minha percepção, o mercado ele tem um viés muito forte de inovação disruptiva, né? De fazer algo totalmente diferente. Só que eu percebo que pouca gente olha para as incrementais, sabe? Então, assim, muita gente olha aquela questão, poxa, eu tenho que inovar do zero. Não. Se eu fizer algo hoje que já existe de uma forma diferente, mais rápida e mais fácil, eu estou inovando. Exato. Eu estou trazendo qualidade de vida. Exato. Então, são pontos assim que acho que a gente tem uma certa inquietude. Então, poxa, eu tinha um cliente que ele rodava, bem dizer, do que 90 a 100 quilômetros, Recife Caruaru, e de volta, né? 180, 200 quilômetros, só para conseguir fazer uma reunião de gestão, para buscar dado. Exato. Então, assim, se eu tiver um painel, o painel resolver isso, poxa, eu vou ter um ganho financeiro, eu vou ter um ganho de qualidade de vida, eu vou ter menos estresse, produtividade, eu vou conseguir concentrar mais, né? E episódio anterior, a gente falando, questão de gestão de eficiência, né? De produtividade. Poxa, você imagina, não importa quantas horas você durma, quão disposto você tá. Se você a cada 2, 3 vezes por semana tem que ficar fazendo bate e volta em Caruaru para ficar fazendo reunião de gestão, você não vai ser produtivo. Exato. Uma hora a conta vai chegar para você vai estar cansado, né? E até a gente desvirtou um pouquinho do tópico, mas trazendo essa questão bom assim. É um tipo de tema hoje um pouco, na minha visão, frágil, né? A inteligência artificial, eu acho que ela foi criada muito para auxiliar a pessoa a trabalhar, a estudar, a facilitar o dia a dia. Algumas pessoas trabalham isso como se ela estivesse trabalhando para você, ou por você. Ela tem que ser um apoio, e não um fato gerador de certezas absolutas. Tanto é que já teve vários casos, por exemplo, de alguns advogados fazerem petições via inteligência e ela criar jurisprudências que não existem. Só para se fazer tá certo. Trazendo essa visão da IA, né, pro BI, já existem até integrações. Por exemplo, o Power BI tem correlação com o Copilot, que ele consegue analisar os dados da empresa e fazer algumas ponderações. Ainda é algo embrionário, superficial, logicamente uma pessoa analítica consegue trazer muito mais visões, até porque ela vai conseguir avaliar com outras informações que ela não vai conseguir obter. Vai ter muito mais contexto da empresa ali. Exatamente. Por exemplo, poxa, eu tenho IA e eu tenho uma empresa que é produtora de fertilizante, né? E aí em 2022 teve um embate um pouco mais acirrado da guerra com a Rússia e a Ucrânia, e isso fez com que eu importasse menos produto. E aí no BI vai estar uma queda.
Só que ela não vai conseguir correlacionar que a empresa que eu trabalho é do ramo de fertilizante, hoje o maior produtor é a Rússia junto com a Ucrânia, que é o também distribuidor, e por conta disso teve uma queda. Ela simplesmente Exato. vai dizer que em 22 reduziu 30% do que teve em 21. Exato. Sabe, o fato gerador disso, ela não vai conseguir entregar. Então, ainda hoje, por exemplo, nesse caso, uma pessoa tem que estar junto para avaliar os números. Eu li uma frase recente que ficou na minha cabeça, Hum, que não é que a inteligência artificial vai substituir os gestores, mas os gestores que utilizam a inteligência artificial vão substituir os que não usam. Por quê? Porque ele vai ser mais produtivo. Então, assim, se dentro de 8 horas, vamos colocar um expediente de 8 horas, quem é empresário sabe que 8 horas não existe, esse é um horário fictício, tá? Para quem é empresário. Então, se você sonha ser empreendedor, te garanto que 8 horas por dia você não vai ter tempo para construir o que você deseja, tá? Talvez mais na frente, você com uma empresa já sólida, você consiga ter equipe suficiente para você conseguir ter uma qualidade de vida, vamos chamar assim, com menos tempo focado no trabalho. Mas que empresário sabe, enfim. Considerando 8 horas por dia, você vai ter uma lista de atividades para fazer. Quando você consegue utilizar inteligência artificial e você começa a reduzir esse tempo, então o que eu fazia em 1 hora, eu estou fazendo em 30 minutos. O que eu fazia em 2 horas, eu estou fazendo em 1 hora. Então, quando você consegue dar escala nisso, o que é que acontece no final do dia? Você consegue produzir mais. Então, se você tem do lado uma pessoa que não está acostumada com inteligência artificial, eu não tenho dúvida nenhuma que com o passar do tempo você vai se tornar muito mais produtivo para a empresa do que a pessoa que não usa. Então, eu acho que entender as limitações da inteligência artificial hoje, entender como funciona a inteligência artificial hoje, é um passo importantíssimo para qualquer profissional. acho que o ponto legal que a gente observou aqui, um dos tópicos que sempre aparecem, é a questão de assim, como é que a gente consegue transformar as empresas, certo? Utilizando, seja inovação também pode ser o uso de IA, certo? Mas como é que a gente consegue trabalhar a inovação para facilitar o dia a dia? Alguém já te perguntou isso? Já. Ponto principal, tá? Tem muita gente que olha inovação como se fosse, eu vou inventar a roda, vamos dizer assim. Não é nada disso. Você vai pegar uma coisa, muitas das vezes, que já funciona em algum lugar, que já existe em algum lugar, e você vai adaptar aquilo na realidade daquela empresa, daquele trabalho, daquela atividade. E isso já é uma inovação, tá? A tecnologia vem crescendo bastante nas últimas décadas, tá? Principalmente nos últimos anos, com a inteligência artificial, isso se torna cada vez mais exponencial, tá? E tem diversos estudos que falam sobre a velocidade desse crescimento, sobre a velocidade do crescimento de aprendizado da inteligência artificial. Então imagina que 24 horas por 7 ela está ali aprendendo, vai passando o tempo e ela está multiplicando 24 por 7 sempre, o que um humano não consegue tem fazer. capacidade de fazer, humana, justamente por isso. E isso vai se tornando muito mais aprendizado. Então quando você começa a utilizar inteligência artificial, por exemplo, a gente tem grandes empresas multinacionais, capital aberto, que estão fazendo propagandas apenas com inteligência artificial. Então, o que é que se impacta na mudança? Imagina como era fazer uma propaganda, posso dizer antigamente, No passado. É até estranho, né? Mas no passado. Então você já vê uma aceitação da sociedade também muito grande por esses comerciais. Você vê que eles conseguem cumprir um objetivo ali de trazer aquela mensagem no marketing. Então, se você usasse uma inteligência artificial e sua mensagem não fosse captada para o seu público, aí, isso é um alerta, talvez isso não funcione para o meu segmento. Só que eu vejo vários segmentos, ao contrário, funcionando e impulsionando. As próprias pessoas, principalmente a geração mais jovem, têm uma tendência de gostar da inteligência artificial, de gostar daquele material que é gerado. Então, eu acho que essa celeridade é importante e isso termina transformando o negócio. E, principalmente, trazer informações rápidas. Também acredito que seja uma inovação dentro das empresas. Então, por exemplo, antigamente, aí eu vou falar mais no passado mesmo, lá antes dos anos 2000, pode-se dizer, se calculava fluxo de caixa. Se calculava DRE, se calculava margem de lucro. Não são indicadores novos e ninguém inventou isso recentemente. O fechamento da empresa, um fechamento contábil, isso sempre foi feito. Só que agora a velocidade é que mudou. Então, antes eu precisava de um relatório, ia lá marcando o texto com caneta, ia abrir essa mesa aqui cheia de papel, puxando o relatório, ia fazendo, e chegava lá no resultado, demorava 1 semana, 15 dias, 30 dias, enfim, para chegar naquele número.
Hoje, com a tecnologia, você consegue chegar nisso em horas. Então, essa é uma inovação dentro da empresa. Então, você está fazendo a mesma atividade, vamos dizer assim, você tem o mesmo objetivo, fim, só que você trouxe uma forma de fazer aquilo muito mais rápido. Então, aqueles 15 dias, vamos dizer, aqueles 7 dias que você passava construindo, opa, vamos analisar melhor, vamos analisar mais detalhado, vamos pensar em ações que eu consigo fazer aqui para melhorar. Você vai conseguir se tornar mais produtivo, consequentemente sua empresa vai ser mais produtiva, vai ser mais eficiente. E você vai perceber isso no dia a dia. Ô Rafa, quando a gente fala também sobre a parte de AI e BI, um dos principais pontos que a gente levanta é a questão assim, de agilidade na tomada de decisão. Né? Acho que tudo que a gente tá falando agora tá englobando, como tu falasse, deixar algo mais célere. Perfeito. Então, assim, são atividades que sempre foram feitas, certo? Mas hoje, dada a perspectiva e a conjuntura atual, cada vez eu tenho que entregar o dado mais rápido, de forma mais efetiva, certo? Como é que tu acha que isso pode ser impactado? Eu acho que o empresário e os líderes, na verdade, da empresa, eles passam boa parte do dia ali tomando decisão. Então, assim, às vezes as pessoas nem percebem, mas são decisões o tempo inteiro, são pessoas que estão acostumadas a tomar decisões, acertam, erram também, aprendem com erro e seguem para a próxima decisão, porque não podem literalmente parar de tomar decisão. Então, o tempo inteiro você está priorizando, você está escolhendo, você está tomando decisões estratégicas. Então, quando você tem os dados, as informações confiáveis e fáceis, você vai ter muito mais tempo para você conseguir avaliar e tomar uma decisão devida, porque agora você não precisa mais construir. Então, acho que a celeridade na tomada de decisão termina fazendo com que você tome decisões melhores. Por quê? Porque você tem um número, você tem esse número rápido e você consegue reagir. Vou dar um exemplo. Tá acontecendo o mês, e aí dia 20, dia 25, eu tô vendo que o mês não tá bom, a venda não tá boa, eu tenho minha determinada meta talvez não tenha chance de ser atingida. Eu consigo reagir no dia 25, no dia 20 do mês, para quando chegar o dia 30, o dia 31, quando fechar o mês, eu tenho um resultado melhor. Essa informação é importante para você, de fato, ter uma ação ali e fechar o mês melhor. Acontece em muitas empresas, por exemplo, às vezes no varejo, enfim, independente do segmento, tem uma meta de objetivo, a empresa tem uma meta de margem, de resultado, de rentabilidade ali. Quando você olha dia 25 ali, pô, tô perto, já bati, já fiz ali meu pé de meia, vamos chamar assim, já fiz meu colchão. Agora eu sou muito mais agressivo comercialmente falando. Então tem muitas empresas que trabalham nesse formato e você ter essa informação, você consegue tomar decisões assertivas para o negócio. Entendi. Eu acho que essa velocidade é um ponto importante. Mas acho que até também um dos principais pontos é o seguinte: o mercado ele obrigou você a tomar uma decisão mais rápida. Né? Então, poxa, hoje a gente vê, por exemplo, cotação, Tá. certo? Taxa de câmbio. Ela é volátil desde de sempre, mas a cada momento que passa, as margens elas vão se reduzindo. Então, talvez a importância no passado que uma variação cambial tinha, hoje ela tem muito mais. Porque aquele percentual, poxa, o dólar aumentou 20 centavos. Quando minha margem era 10%, aumentar 20 centavos não influía muito. Agora que minha margem é 5%, poxa, o peso ficou muito maior, sabe? Ficou bem mais elevado. E eu percebo que isso não é só no segmento, mas em qualquer um que a gente trabalhe. Não importa qual seja, eu acho que todos eles têm impactos diretos ou indiretos nessas situações. E eu não vejo nenhum segmento que a Ion trabalha hoje, ou que eu possa trabalhar, que o dado ele não vai entregar algum tipo de resultado. Qualquer um, na minha visão. Acho que tem até uma frase, não lembro muito bem direito, mas ela falava que é o seguinte: a importância do dado é conseguir validar a intuição, sabe? Então, eu sempre vi vários sócios, diretores, terem o feeling. Famoso feeling, né? O feeling, pô, eu tô sentindo que isso aqui não tá bom por conta disso. Muitas vezes ele tava certo. Ele só não tinha número pra provar que a intuição dele, o feeling, Exato. fazia sentido. A partir do momento que a gente consegue entregar isso, Exato. tudo acaba. Dorme tranquilo. Dorme tranquilo. Mais ou menos, né? Depende da situação. Dorme mais tranquilo. Dorme sabendo o problema. Exato. Beleza. Um ponto importante, certo? Trazendo você aí que tem interesse
em saber mais sobre Business Intelligence. Nós aqui na Ion vamos falar cada vez mais sobre esse assunto, é um assunto que está em alta, então queria que você trouxesse perguntas para a gente. Se você tem interesse em trabalhar conosco dentro dessa área, pode nos enviar nosso currículo, é uma área que está em expansão dentro da Ion. Então, temos total interesse em trazer pessoas que estejam alinhadas com esse propósito, que estejam famintas ali para o seu desenvolvimento profissional, porque a gente sabe que consegue acelerar. Vem com a Ion. Bem, pessoal, estamos finalizando esse terceiro episódio. Falamos um pouco de Business Intelligence, falamos um pouco de inteligência artificial. Se você trabalha com essa área e tem interesse em trabalhar junto com a gente, se inscreve no nosso processo seletivo. Tá? Temos vagas abertas, é um setor que está em crescente expansão dentro da Ion e sabemos que podemos te ajudar a crescer profissionalmente. E principalmente, se você é empresário e você não tem um painel, se você não consegue ter isso de uma forma fácil, de uma forma assertiva, de uma forma clara, intuitiva, com cores vermelho, verde, amarelo, fala conosco porque você precisa disso, isso vai acelerar o crescimento do teu negócio e não tem por que ficar para trás. Vem com a Ion.